Boa noite, sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. A gente está aqui para falar sobre BDSM. Para quem não sabe como funciona, eu preciso que vocês cliquem aqui no inscrever-se no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e cliquem no gostei. Essa interação é importante para o nosso canal, porque mostra para o YouTube que a gente tem alguma interação com os nossos amigos, que o vídeo é importante, o canal é importante, a gente precisa disso, tá certo? Fique com os nossos vídeos agora. Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra, mais um vídeo pra gente. Eu vou pedir que vocês se inscrevam, por favor, no canal aí, aperta no dedão que tá pra cima, no joinha aí, que a gente precisa de alguma força de vocês agora. O assunto hoje é a Lei Maria da Penha. Na verdade, o BDSM consensual e a Lei Maria da Penha. Eu já tinha lido alguma coisa sobre a Lei Maria da Penha, e sobre a lei ordinária, sobre a lei que já existia, né? Sobre a agressão doméstica e tal. Mas com a lei, com a Lei Maria da Penha, ficou um pouquinho mais difícil para quem agride mulheres, principalmente quando o agressor é do convívio, né? Convívio comum da mulher. Esposo, namorado, noivo, conhecido. Então ficou um pouco mais complicado para eles, ficou um pouquinho mais dura a lei. E algumas formalidades, né, mudaram. Então, antigamente era assim, a pessoa, vamos supor que um vizinho denunciasse uma agressão que estava acontecendo na casa ao lado, era acionada a polícia, normalmente a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, né, mais normalmente, mas às vezes vem a polícia civil. E se em lá chegando a mulher disse assim, não, a gente estava fazendo uma brincadeira sexual e rolou uns tapas tal, e eu não quero registrar a ocorrência. A guarnição ia embora e ficava por isso mesmo, tá? Ela tinha o poder de registrar a ocorrência ou não. Ela tinha essa autonomia, esse direito de decidir, de denunciar, decidir continuar a registrar a ocorrência ou não. Então, se ela dissesse, não quero registrar nada, foi tudo consensual, tranquilo, a guarnição iria embora e ficaria por isso mesmo, tá? Continuava a festa ali. Com a Lei Maria da Penha ficou um pouquinho diferente, um pouquinho a coisa diferente. Por exemplo, quem acusa agora não é mais a pessoa, não é ela que vai lá registrar a ocorrência. A ocorrência, quem acusa agora é o Ministério Público. O Ministério Público assume o papel da vítima e é ele que acusa. Então, não depende mais da denúncia da parte, da denúncia da vítima, não depende mais dela registrar alguma ocorrência e ela não tem o poder, a autonomia de não registrar a ocorrência. Tá? Se alguém denunciar, vão ser conduzidas ambas as partes, né? E a testemunha para o distrito policial e vai ser registrada a ocorrência e vai ser cumprida a lei. Isso independe do desejo dela. Mesmo que ela diga que é consensual, tem que ser conduzida e abre-se um inquérito. Até aí tranquilo, é o que diz a lei, eu já tinha lido, já comentei aqui com você sobre isso. É isso que a lei determina. Mas eu fui ver quais são os procedimentos policiais nessa hora. Quais são as orientações dos superiores nessas horas? Porque se é consensual e vai levar, conduzir para a delegacia e abrir um inquérito, vai ocupar o judiciário que já está até aqui de processo, com um processo que não vai dar em nada, que não tem porquê, sabe? Era consensual, a menina queria, tal, a esposa, a namorada, não importa, queria. Então vai encher o judiciário com mais um processo, mais uma lenga-lenga. E eu fui perguntar qual era o procedimento, quais são as orientações dos superiores às autoridades. Então procurei um comandante de batalhão, não vou citar a cidade nem o nome do rapaz, porque ele pediu que não citasse. Até porque aqui no nosso estado, a Polícia Militar chama Brigada Militar. Ela tem mais de 150 anos, é muito antiga aqui. E eles têm umas regras, e é militar mesmo, é o mesmo sistema militar. Então, sempre que for falar em nome da corporação,
eu tenho que me dirigir ao Comando Geral da Brigada Militar. Lá eles têm um assessor de comunicações da Brigada Militar, se não me engano é isso. Tem uma secretaria lá dentro, um departamento lá dentro, e ele responde em nome da Brigada Militar. Uma autoridade, qualquer autoridade, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, não pode responder em nome da força. A Brigada Militar é assim, eu acho que o Exército também é assim, né? Eu acho que a maioria das polícias militares são assim. Aqui chama Brigada Militar. A gente chama isso de brigadiano. Tem uma carioca amiga nossa que fala os brigadeiros. Então eu fui procurar o comandante do batalhão e perguntar como é o procedimento, como é que eles são orientados a agir nesses casos de consensualidade. Chega lá, uma das partes assim, não, era uma brincadeira nossa, eu que quis fazer e tal. Então ele explicou o seguinte, ó, a Brigada Militar, a Polícia Militar em geral, não prende ninguém. Tá? Ela não efetua prisão. Ela não efetua a prisão. Ela conduz até o distrito policial. Tá? Lá tem um delegado titular, que é bacharel por regra, por lei. Ele é bacharel em direito no mínimo, ele é formado em direito, e lá ele vai decidir como acusa, de que forma acusa, em quais artigos ele vai indiciar essa pessoa se for culpada ou se não. Tá? Mas o papel da Brigada Militar ou da Polícia Militar é conduzir as partes. Então ele pega a vítima, no caso a suposta vítima, o agressor e a testemunha e conduz ao distrito policial. A partir daí ele passa a ocorrência para o distrito policial, já não é mais com ele. Esse é o procedimento. Ele não tem autonomia, ele não tem poder para decidir, não, vamos deixar assim, né? Não tem esse poder. Embora a gente saiba que alguns devem fazer, quando entendem que é consensual, que não tem porquê, alguns devem fazer isso. Mas por lei não pode, tá? Por lei ele tem que conduzir as partes até o distrito policial mais próximo da região. Daí essa parte está tranquilo, tá? O comandante me dá um abraço, eu sei que ele vai ver o vídeo, um abraço ao tenente lá, não posso citar o nome, que ele não permitiu. Um abraço ao tenente, muito obrigado pelo esclarecimento, pelo tempo que o senhor perdeu, ele me recebeu de forma muito simpática, muito querido, e como sempre, eu assim, fui muito... já cansei de falar, minha família toda é militar, é brigadiano, né? Minha família toda fez parte da brigada, meu pai se aposentou na Brigada Militar. E sempre fui bem tratado pela Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, e agora não foi diferente, o tenente me recebeu muito bem lá, só não me deu cafezinho porque já é exagero. E ele me explicou isso, tá? O papel da Brigada Militar aqui é conduzir as partes ao distrito policial, e lá a autoridade policial assume o comando de tudo e ele que vai decidir o que fazer. Tá, feito carreto, tá? Resolvi esse problema. Mas faltava perguntar para a Polícia Civil, na figura de um delegado, qual era o procedimento padrão, como é que eles eram orientados a agir. Daí eu me dirigi até a delegacia de polícia, também não vou dizer onde foi, porque eu também não fui autorizado a dizer o nome do rapaz, tá? Também me recebeu muito bem, fui muito educado e tal, mas não fui autorizado a revelar o nome. Pelo mesmo motivo que eu já falei, tá? Eles não têm autonomia para falar em nome da polícia. Mas ele me falou que a lei determina, tá? Ele falou que a lei determina. A lei determina que sempre que há um caso desses, seja aberto o inquérito. Então a polícia militar chegou lá trazendo as partes. A testemunha, que diz que viu a agressão ou escutou a agressão, a vítima, a suposta vítima, seria uma praticante de BDSM nesse caso, tá? Estou falando de BDSM. Estou falando de uma relação consensual, uma sessão consensual, uma agressão consensual. E a parte agressora, entre aspas, que seria o praticante de BDSM também. Daí o delegado vai ouvir as partes. Nesse ouvir as partes, ele vai entender que realmente era consensual, tá? Que realmente era consensual. E o que o rapaz me disse? Normalmente se arquiva o inquérito sem indiciamento, sem indiciar ninguém. Ou seja, o inquérito morre ali. Tá? Como o Carlos me explicou, e por isso que eu falei no começo sobre o judiciário, os juízes já estão até aqui de trabalho, ainda mais com esse negócio de pandemia que teve, que atrasou muito o processo, eles já estão com o processo até
o topo da cabeça. Eles vão botar mais um processo para o judiciário que não vai dar em nada, porque o cara não vai ser julgado lá adiante. Aliás, julgado vai, mas não vai ser inocentado. Então, ele decide por bem arquivar o inquérito sem indiciamento. Tá? Então, a pessoa não vai responder por crime nenhum, mas vai abrir o inquérito e será arquivado. Tá? Isso foi o que o delegado me explicou, que é feito normalmente nesses casos, quando é consensual. Como ele explicou, no caso, na vida dele, policial, ele nunca teve nenhum caso consensual. Nunca teve de chegar lá e ele saber que realmente é consensual. Por que a Maria da Penha não considera uma agressão consensual nunca, em nenhuma hipótese? Porque a Lei Maria da Penha é feita para quando a agressão vem de alguém do seu convívio, né? Alguém que convive com a pessoa, o namorado, o marido, o noivo, ou até irmão, mas que convivem juntos. O que a lei entende? Que de repente ali ela vai se sentir coagida, constrangida, ameaçada, porque ela sabe que vai voltar para o convívio do agressor. Ele no caso de uma prisão em flagrante, ele vai responder talvez em liberdade mais tarde, se for uma agressão menor, ele vai ser solto e voltar para casa. Então ela, com medo de apanhar de novo, ou de ser morta, ela vai dizer assim, não foi nada, tá? Eu que quis, tá? Então a lei entende que ela pode estar sendo coagida ou se sentindo ameaçada, caso ela denuncie o rapaz. Então a Lei Maria da Penha, entendendo isso, que a pessoa vai voltar para o convívio e pode fazer uma coisa muito pior, a Lei Maria da Penha entende que ela assume, o Ministério Público assume a acusação. Ela vai ser, a promotoria, através da promotoria, vai assumir a acusação e vai instaurar o inquérito. O delegado lá, bom, passando para outra página agora, o delegado, o que ele me falou assim, tem a letra fria da lei, como ele mesmo falou. Na letra fria da lei, ele tem que abrir o inquérito e tem que indiciar. Tá? Isso é que está na lei lá. Como ele mesmo comentou isso, na letra fria da lei. Ele tem que abrir o inquérito, indiciar e mandar para o judiciário. E daí lá o cara vai se explicar, a mulher vai se explicar lá e é outro assunto. Lá vai ser julgado o caso na frente do juiz e o juiz vai determinar, foi consensual, tá liberado, vai embora. Tá? Mas ele diz que normalmente o que acontece é isso. Quando realmente é consensual, ou houve de repente até um equívoco por parte do vizinho, que ele ouviu de repente, sei lá, às vezes uma massagem, a mulher deu um tapa na bunda, uma coisa assim, e houve um equívoco, ele entende que não tem por que seguir adiante o inquérito. Então ele arquiva o inquérito sem indiciamento de nenhuma parte. Isso foi o que foi passado pelo delegado de polícia, que é a autoridade competente para falar sobre isso. Porque eu já tinha comentado que eu fui buscar na lei lá, fui ver na lei como é que era feito isso, como é que se fazia isso, né? Quando é consensual, como é que faz? Se a mulher quer, o marido quer, ambos querem, por que seria crime? Infelizmente, perante a lei, é crime, tá? Porque ela entende que a mulher pode estar sendo obrigada a participar daquilo. Infelizmente, é assim a nossa lei. Então não adianta, no caso da Lei Maria da Penha, a pessoa não tem autoridade, não tem poder, não tem autonomia para decidir, eu não quero acusar o fulano, meu marido, porque eu quis. Tá? Nesse caso, tá. Então o que disse a lei? No caso da Brigada Militar, a regra é, conduza as partes ao distrito policial e entregue o caso ao delegado responsável. Acabou o papel da Brigada Militar, ou da Polícia Militar. O delegado, ele é obrigado, por lei, a instaurar um inquérito, a abrir um inquérito. Tá? Mas ele entende, pro forma, né? Ele entende, assim, de forma coerente, que não há motivo para seguir aquele inquérito. Então, ele arquiva o inquérito sem indiciar nenhuma das partes. Isso foi o que me disseram as duas autoridades policiais, um comandante de batalhão da Polícia Militar, que chama Brigada Militar, e um delegado de polícia titular de uma delegacia. Aliás, ele é titular de duas delegacias, porque aqui tem falta de polícia, então ele é titular de uma delegacia daqui e uma delegacia de uma cidade próxima. Tá bom? Isso é o BDSM consensual e a Lei Maria da Penha.
Infelizmente, é assim. Agora vamos à outra parte. É aquela parte que algumas vezes a mulher acusa o ex de abuso ou agressão. Mesmo tendo sido consensual, mesmo ela tendo concordado enquanto portava a coleira do cara, mesmo ela tendo concordado com tudo, quando termina, ela acusa falsamente o cara de abuso ou de agressão. Então ela vai lá, brigaram, terminou, o cara tirou a coleira, ela vai na delegacia, faz a ocorrência, faz o exame de corpo de delito e entra com um processo contra o cara. Tá? O que acontece? Vai para o mesmo caminho que eu já falei. Tá? Então é muito bom que nós, dominadores, e as submissas também, mantenham sempre seus arquivos atualizados. Tá? Então, meninos, guardem aquelas mensagens que trocaram com as meninas lá. Guardem, não botem fora. Aquela mensagem onde ela diz que ela quer ser um spank com chicote, que ela quer sair de lá com a bunda roxa, que ela quer fazer agulhas. Guardem as mensagens, por favor. Se preservem. A gente não sabe, como eu sempre falo, no meio BDSM, não são todos nobres. A gente não sabe qual é a intenção daquele submisso ou submissa. Quando acaba a relação, o que a pessoa vai fazer? Eu já comentei que eu sofri aqui uma perseguição feroz. Eu tive de trocar o nick naquela época, porque era uma perseguição tremenda. Tá? Eu tive de ter ocorrência por conta disso. Então, vamos se preservar. Vamos guardar todas as mensagens. Guarde tudo que vocês tiverem. A menina dizendo assim, olha, quando nós nos conhecemos, eu quero uma sessão assim, quero sair com a bunda roxa. Guarda isso. Guarda isso. Por quê? Tu pode não escapar do inquérito, tá? Do processo. Talvez não escape do processo. Mas lá na frente do juiz, tu tens, olha, tá aqui a mensagem da menina, que ela queria sair com a bunda roxa. Então, provavelmente vai ser um salvaguarda, vai ser aí um trunfo que a gente vai ter guardado nas mãos. Então, para as meninas eu digo a mesma coisa, tá? Para as meninas a mesma coisa. Botem lá também, tudo que vocês tiverem, guardem. Põe num pendrive, guarda. Tem o Cláudio agora, né? O Cláudio. Conhece o Cláudio? O Cláudio é as nuvens. Bota lá no Cláudio lá. Bota no Cláudio, guarda no Cláudio lá, que tá guardadinho lá. Tá? Agora eu acho que o fósforo já vai direto pro Cláudio, né? O Cláudio é brincadeira, tá? É Cloud, é as nuvens. Cláudio, acho que é. São as nuvens. Guarda as nuvens, não ocupe espaço, é de graça. Guarda lá todas as mensagens que receberam, que vocês trocaram. Vamos se preservar. Vai que de repente a pessoa não tá muito bem intencionada com a gente. E dá uma merda grande, né, velho? Então vamos se preservar, tá certo? Até para depois não vai sair estampado lá no Balanço Geral Nacional lá que tu tava batendo na mulher lá e foi preso, tá certo? Eu acho que era isso, tá? Eu entrei só para dizer, eu queria fazer muito tempo essa pesquisa, essa pergunta para as autoridades, porque a gente sabe de ler, né? Eu li a lei, tanto a lei ordinária, a lei que já tinha, quanto a lei Maria da Penha, que foi extraordinária, foi uma outra votação, foi uma emenda que fizeram lá. E eu já conhecia no escrito, mas não sabia na prática como é que funcionava. Quais eram as atitudes da autoridade policial quando se deparasse com uma coisa dessas, com agressão consensual, né? E tá aí a resposta para vocês. Eu trabalhei para vocês, tá? Porque tanto o comandante foi difícil conseguir uma horinha com ele, porque ele é muito ocupado. Infelizmente, as nossas polícias estão com falta de elementos. Então, aqui todo mundo, até o cozinheiro vai para a rua para policiar, fazer policiamento, tá? Então, foi complicado de arrumar uma horinha com ele. E o delegado, como é de 2 cidades, também foi muito complicado para me receber. Me recebeu muito bem, educadamente também. Agradeço ao doutor, eles são doutores, né? São formados em Direito. Então, agradeço ao doutor que me recebeu muito bem lá. Eu sei que ele vai assistir o vídeo, porque eu falei para ele que ia botar, tá? Então, obrigado, doutora, pela sua cordialidade, pela educação que me recebeu. Obrigado ao tenente também, comandante do batalhão. Muito obrigado mesmo. Esclareceu a gente de uma forma bem explicadinha, tá certo? Eu sou o Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Até mais.